aguardamos o retorno do Senhor. Aguardamos ansiosamente o dia em que o Senhor Jesus vai rasgar os céus. Não há barreiras que Ele não possa quebrar. Não há doença que Ele possa curar. Não há família que Ele não possa restaurar. Não há pessoas que o Espírito Santo não vá lá e mude um coração de pedra por um coração quebrantado. Que Ele comece a escrever uma outra história de prosperidade, de paciência, de amor, de esperança, de paz, de coragem, de fé, de bondade, de alegria, de unção, de renovação, de mansidão, de gratidão, de cura, de fidelidade ao Senhor. Aleluia! Abra sua Bíblia, meu irmão, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, é o tema dessa festividade dessa noite. Enquanto você procura, eu quero compartilhar um pouquinho da luta que a gente passou há minutos atrás. Chegando aqui na igreja, meu filho não conseguia mexer as mãos, nenhuma das duas mãos. Falou para a mãe dele: mãe, estou todo travado, não consigo mexer a mão. E nós olhamos ele para trás, uns bracinhos travados, falando embolado. E eu não quero nem falar aqui o que eu pensei que fosse. Mas o Senhor nos deu graça, os irmãos oraram, e o Senhor ouviu a oração da igreja. Meu filho está ali para a glória do nome do Senhor. Isso é bom. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, para nós, que o teu Santo Espírito possa falar à tua igreja hoje, e que o nosso coração seja terreno fértil, para que a tua palavra seja pregada e possa germinar, brotar e produzir o seu fruto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns acontecimentos, eles podem mudar drasticamente o rumo das nossas vidas, o rumo da nossa história, para melhor ou para pior. Passar no vestibular, ser aprovado em um concurso público, bem concorrido, o anúncio da chegada de um filho, ou uma promoção depois de um longo tempo de trabalho, são alguns exemplos de fatos que podem mudar a nossa história. Contudo, meus irmãos, todos esses exemplos que eu citei são exemplos positivos, são bênçãos, uma promoção, um concurso público, uma aprovação, a chegada de um filho. Mas a vida não é feita somente de boas notícias. Alguns fatos podem trazer consequências terríveis. Uma demissão inesperada, uma enfermidade grave, a morte de um ente querido. E tudo isso caminha junto na nossa existência.
No ano de 2012, eu e Juliana, que está ali, aquela jovem que está sentada ali, estávamos casados há pouco mais de 6 anos. E nós somos agraciados com a chegada do nosso filho, que teve esse episódio hoje, em 2012, no final de 2012. E eu me lembro bem que no dia que nós recebemos essa notícia e vem aqueles exames que a gente tem que fazer para confirmar, não é? No dia da confirmação da notícia, estávamos alegres com essa maravilhosa notícia de poder realizar o sonho de sermos pais. O sonho estava se tornando realidade. 6 anos de casado. Após o resultado do teste, as emoções afloraram, os olhos se encheram de lágrimas, de emoção, os lábios de sorriso, um abraço demorado na rodoviária velha de Vassouras. Naquele mesmo dia onde nós confirmamos essa notícia maravilhosa, nós também recebemos uma notícia de uma grande querida amiga nossa e irmã em Cristo Jesus, que naquele mesmo dia havia perdido a sua mãe. Veja que no dia em que nós confirmamos a chegada do filho, no mesmo dia uma querida amiga, uma querida irmã, perde a sua mãe após um longo período enfrentando sequelas de um AVC. Eu não queria usar essa palavra, mas está aqui. Alguns minutos depois de receber uma das melhores notícias da nossa vida, que é a chegada do Daniel, depois do Daniel veio o Miguel, veio o Arthur, Deus foi abençoando, né? Nós estávamos ali num velório, para nos solidarizar com aquela família que estava em luto. No mesmo dia, a vida e a morte, elas foram colocadas frente a frente. A alegria da chegada de um filho e a tristeza pela partida de uma mãe. Diante dessas circunstâncias que podemos viver e as reações que nós temos diante disso, a pergunta que nós fazemos nessa noite, que eu gostaria que você refletisse é: ao pensar na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quais são os sentimentos que você experimenta? Este evento pode provocar sentimentos diferentes, dependendo daquilo que está dentro de você. Você pode sentir incredulidade, porque muitas pessoas são incrédulas com relação a isso. Você pode sentir temor, porque você pode crer que aquilo vai acontecer, mas você não se sente preparado para esse dia. Ou você pode se alegrar, porque está se aproximando o dia mais aguardado da história da igreja. O dia em que Jesus vai rasgar esses céus e virá buscar a cada um de nós, para nós estarmos com Ele. E eu reforço a pergunta nessa noite, meu querido e minha querida. Que reação você tem diante da iminência do retorno do nosso Salvador? Esse texto que foi nos colocado, muitas vezes esse tema apocalíptico, escatológico, ele é utilizado para amedrontar. Quando nós pensamos num cenário apocalíptico, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Mundo destruído, arrasado. Um apocalipse zumbi, que é a temática dos filmes atuais, não é? Uma grande pandemia, morte e destruição. Contudo, a palavra apocalipse não significa morte. A palavra apocalipse não significa medo. A palavra apocalipse significa revelação. O Senhor revelou ao seu servo João, na ilha de Pátimos, aquilo que iria acontecer nos últimos dias. O desfecho dos planos de Deus. O finalizar da história. E eu quero dar uma boa notícia para você. Você crê em Jesus. Você foi alcançado pelo amor de Deus. A palavra de Deus entrou no teu coração. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que você está incluído nos planos do eterno. Esse desfecho aqui inclui você. Você faz parte dessa história. Quando nós lemos esse texto, e
O tema dessa conferência é muito propício, porque fala sobre um momento breve de um piscar de olhos. A volta de Jesus será dessa forma, meus irmãos. E algumas coisas nós precisamos analisar a respeito desse texto e desse tema. Todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, do qual nós lemos um trecho, ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos soa estranho. A primeira vez que eu ouvi sobre esse tema me soou estranho. Eu não sei se você compartilha desse sentimento. Ressurreição de mortos? E a pergunta que nós fazemos é: os mortos podem ressuscitar? Em termos humanos, a ressurreição dos mortos ela é impossível. Portanto, na mentalidade secular que nos cerca, aqueles que acreditam em tal doutrina são considerados tolos ou loucos. A morte, para aqueles que não conhecem a Cristo, é uma ruptura inexpugnável da existência. Para aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, e por não poderem conceber uma saída para esse problema, os incrédulos ridicularizam a doutrina da ressurreição. Eles ridicularizam a minha fé e a tua fé. Mas o fato de a maioria das pessoas que estão à nossa volta não crer que Jesus irá ressuscitar os mortos e que nós estaremos com Ele incorruptíveis por toda a eternidade, não anula o fato de que essa doutrina é a mais pura verdade. Nós já lemos aqui os versículos 55, 56 e 57, e nós estamos aqui diante de um Salvador, aquele mesmo que virá nos buscar, cheio de majestade, porque na primeira vez que Ele esteve aqui, Ele veio para nos salvar. Ele veio como um pastor. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Ele foi criado por uma família de trabalhadores. Ele não foi criado nos palácios. Ele andou com pessoas simples, humildes e também com os ricos do seu tempo. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus, Ele veio exercer esse ministério para nos resgatar. Mas quando Ele voltar, na segunda vinda, não será assim. O Cordeiro do qual nós lemos no Evangelho, e que fora profetizado pelos profetas na antiguidade, Ele retornará como juiz de todas as coisas. E Ele vai julgar todo ser humano. Diante da majestade de Cristo, até mesmo a morte se curvará. Nós lemos isso. Jesus foi pendurado no madeiro, Ele morreu, Ele expirou, Ele entregou o seu espírito ao Pai, Ele disse: está consumado, e Ele morreu e foi sepultado. Mas a morte, como diz aquele corinho antigo, não conseguiu vencer o autor da nossa vida. A morte não segurou Jesus. De forma que Paulo pôde escrever nesses 3 versículos do capítulo 15, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você sabe o que é o aguilhão? Aguilhão é algo que as pessoas que criam gado usam para conduzir o rebanho. Se o boizinho tenta sair do caminho, ele é espetado com o aguilhão para ele voltar para o caminho. O boi está sendo levado para o matadouro e ele quer sair do caminho, o aguilhão espeta ele para ele voltar para o caminho. Paulo está exclamando e fazendo uma pergunta para nós. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Todo ser humano, querido, que não conhece a Cristo, que não conheceu o amor de Deus e não foi alcançado por esse amor, pela misericórdia de Deus, que não se rendeu a Cristo como seu Senhor, porque pode ser que muitos o queiram como Salvador, mas não são muitos aqueles que querem Jesus como Senhor das suas vidas. Todos aqueles que não receberam a Jesus, eles estão sendo conduzidos pelo aguilhão da morte.
O próprio Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que significa dizer, e ele também nos ensina na mesma carta aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, o salário da morte, então, é para todos os homens, exceto aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós estamos conectados à videira verdadeira, a morte não terá poder sobre nós. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Estamos nas mãos do autor da vida. É Ele quem nos salvou. Sobre esse mesmo tema, se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17, Lucas vai nos relatar uma ocasião onde Paulo esteve na Grécia, mais especificamente na cidade de Atenas. E chegando em Atenas, Paulo ficou indignado com a idolatria daquele povo. E se você conhece um pouco de história, você sabe que os gregos, eles realmente eram politeístas, tinham vários deuses, eles adoravam a vários deuses. Alguns escritores chegam a dizer que eles tinham um deus para cada dia do ano. Então era algo terrível. Imagina isso na cabeça de Paulo, né? Chegar num lugar onde existe uma adoração a vários deuses falsos. E Paulo chegando num lugar onde esses homens se reuniam para discutir, e era esporte nacional dos gregos discutir filosofia e religião. Assim como os brasileiros se reúnem nessa época para discutir um assunto. Qual o assunto que a gente está discutindo esses dias? A Copa do Mundo, né? Os gregos se reuniam para discutir filosofia. E eles se reuniam num lugar chamado Areópago. Era como se fosse uma praça pública de discussão sobre os temas variados. E Paulo chega naquele lugar e diante de tamanha idolatria, ele vê vários altares para vários deuses. Um dos altares chamou a atenção de Paulo. Existia lá em Atenas um altar erigido ao Deus desconhecido. Sabe por que existia esse altar lá? Porque existiu uma época em Atenas que houve uma doença, uma peste tão grande que estavam morrendo as pessoas, estavam morrendo os animais, e eles já tinham rezado para todos os deuses, e um homem chamado Parmênides deu uma ideia: olha, vocês já oraram para todos os deuses, quem sabe se vocês orarem para o Deus desconhecido? Quem sabe não existe um Deus que vocês não conhecem? E vocês vão rezar para ele e essa doença vai cessar. E assim eles fizeram. E por algum motivo, aquela pandemia daquela época cessou. O fato é que ficou ali erigido um altar para esse Deus que eles não conheciam. E quando Paulo chega naquele lugar, ele vê um altar erigido ao Deus desconhecido, ele começa a falar com aquele povo. Ora, esse Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, vocês adoram a Zeus, está ali o templo de Zeus. Vocês vão lá em Colossos, tem lá o templo de Apolo. Mas esse Deus que eu estou falando é um Deus que você não conhece. É um Deus que não habita em templos feitos por mãos. Mas é um Deus que Ele mesmo criou os céus e a terra, e todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. É Ele quem dá a vida a todos. É maravilhoso poder ouvir sobre esse Deus, não é? Esses atenienses também ficaram maravilhados ao ouvir sobre o Deus desconhecido. Mas quando Paulo começou a falar sobre a ressurreição de mortos, ele falou que ele servia a um Deus que morreu, enviou seu filho, esse filho morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele falou assim: vamos parar de ouvir esse tagarela aí. E eles viraram as costas para Paulo. Sabe por quê? Porque a ressurreição dos mortos, ela é extremamente estranha, principalmente na nossa mentalidade ocidental. Não se engane, nós brasileiros somos muito influenciados pela filosofia grega. Se você, como eu, cursou direito, você vai estudar filosofia, e os filósofos que você estuda lá são os filósofos gregos. No seminário também, não é, Felipe? Não é? A nossa sociedade
ela é fortemente influenciada pelo pensamento desses homens aqui. E eles criam numa coisa interessante. Eles criam que a matéria era má. E que bom somente o espírito. Ou seja, aquilo que nós vemos é imperfeito, inconstante, não é bom. Então, para eles, não fazia sentido nenhum o corpo ser ressuscitado. Então, Paulo gasta tempo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, e também no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, para falar a respeito desse tão importante tema. Porque Deus não quer apenas que você tenha uma vida espiritual. Deus quer que você tenha também uma vida material para a glória dEle. Ele abençoa o teu espírito. Jesus chega a dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas através da santificação, o nosso corpo também é preparado para que nós sejamos a habitação do Espírito Santo de Deus. E é por isso que quando Jesus voltar, aqueles que já morreram, eles serão ressuscitados. E eles receberão corpos glorificados. E nós, os que estivermos vivos, subiremos e estaremos com Ele nos ares. Encontraremos com o Senhor nos ares. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? No momento em que isso acontecer, e Jesus não marcou data, Jesus não marcou o dia e nem a hora. Ele chegou a dizer durante seu ministério terreno o dia e a hora. Nem os anjos sabem, e nem o Filho, somente o Pai. Ele virá como ladrão à noite. E Jesus irá surpreender grande parte da humanidade. Sabe quem não vai ficar surpreso? Você e eu. Porque nós sabemos que Ele virá. Ele rasgará os céus para buscar a sua igreja, para redimir o seu povo. Vivos e mortos serão glorificados com Ele para a eternidade. Num piscar de olhos isso vai acontecer. O mundo acha estranho isso porque eles estão mortos espiritualmente. Como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, no versículo 1. Eles priorizam as questões terrenas. Priorizam as questões terrenas. Nesse próprio capítulo 15, Paulo cita um ditado popular da época, muito difundido na cultura grega, principalmente entre os epicureus. Ele diz o seguinte: comamos e bebamos, e então virá o fim. Ou em alguma versão diz assim: comamos e bebamos e então morreremos. Se você parar bem para pensar, é assim que as pessoas vivem hoje. Vamos comer o melhor dessa terra, vamos beber o melhor dessa terra, vamos aproveitar o que melhor tem aqui, porque depois virá a morte, e depois da morte não existe nada. Mas você e eu que conhecemos as Escrituras, você e eu que recebemos o Espírito Santo de Deus, sabemos que essa vida biológica é uma parte muito pequena daquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. A menor parte da sua vida você vai passar aqui. 70, 80, 90 anos. Alguns pela sua robustez chegam a 90, tem alguns que chegam a 100. Mas isso é muito pouco diante da eternidade que nós vamos viver com Ele. A filosofia dos epicureus então dizia que eles precisavam experimentar o melhor dessa vida, porque no além não havia nada melhor. Nós bem sabemos que essa vida aqui pode ser boa. Eu não estou aqui para dizer para você que não existe nada de bom no mundo. Ah, mas João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que João está falando é sobre um sistema perverso e maligno, que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas não é o planeta que Deus criou. Deus criou praias para que você veja, para que você contemple. Deus criou montanhas para o louvor da glória dEle e para alegrar o teu coração. Deus pode conceder para você, irmão solteiro, uma varoa para alegrar o teu coração e para que você constitua uma família com ela. E para as solteiras também. Filhos para alegrar o seu casamento. E na falta dos filhos,
filhos espirituais que você pode cuidar para o louvor da glória de Deus. O Senhor nos alegra aqui nessa terra. Quando Deus criou todas as coisas, e você pode ler isso em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, versículo 3, toda vez que Deus criava alguma coisa, no decorrer de um dia, o texto nos diz assim: e viu Deus que era bom. E no outro dia ele criava outra coisa e viu Deus que era bom. Como nós vamos concordar com os gregos que dizem que tudo é mal? Essa é uma filosofia de Satanás, para que você não veja aquilo que Deus criou para o seu deleite, aquilo que Deus criou para que você se alegre e, vendo essas coisas, glorifique o nome do Senhor. Contudo, ainda que as coisas que existam aqui sejam boas, nós cremos que a nossa existência, ela não é somente para essa vida. No mesmo capítulo 15, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que se nós esperarmos em Jesus Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Essa vida aqui pode ser muito boa na presença de Deus. O seu casamento pode e deve ser uma bênção na presença de Deus. O seu trabalho pode e deve ser uma bênção na presença de Deus. A tua igreja, a reunião dos santos, pode e deve ser uma bênção na presença de Deus. As suas atividades profissionais devem ser uma bênção, uma alegria na presença de Deus. O seu trabalho não precisa ser um fardo. Você pode glorificar a Deus com aquilo que você faz. Ah, pastor, mas o que eu faço é tão simples, eu sou um pedreiro, eu sei construir. Olha que quão grande, nós não estaríamos aqui reunidos hoje se os construtores não tivessem trabalhado bem para erigir esse lugar. Olha que coisa maravilhosa que foi construída, pela habilidade dos construtores. Por mais simples que sejam as tarefas que nós desempenhamos, nós podemos glorificar a Deus através delas. Contudo, por mais belo e maravilhoso que sejam as coisas aqui, nós não nos atemos apenas a isso. Os nossos olhos espirituais, eles foram abertos em Cristo Jesus. E nós cremos que um dia pode ser que nós morramos, se Jesus não voltar antes. É possível que nós venhamos a descer à sepultura, mas nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Amém? É difícil falar sobre morte, né? Quando nós falamos sobre as bênçãos que Deus dá, glória, o mistério. E quando nós falamos sobre a morte, a Bíblia diz que Deus tem prazer. Preciosa é a vista de Deus a morte dos seus santos. Existe um valor na morte dos santos para Deus. Ao contrário, Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio vai morrer para a morte eterna, para a condenação eterna. O ímpio vai experimentar após a morte aquilo que ele sempre buscou durante a vida: a ausência de Deus. Mas os santos, eles estarão com Cristo por toda a eternidade. Eles se alegrarão em Cristo por toda a eternidade. Se nós não cremos em ressurreição de mortos, Paulo diz que a nossa pregação é vã. Está no versículo 14. Ele vai dizer que a nossa fé é vã. Está no versículo 14, parte B. Ele vai dizer no versículo 17 desse mesmo capítulo que se nós não crermos na ressurreição de Cristo, na ressurreição de mortos, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Sabe por quê? Porque a gente sempre lembra que Cristo morreu por nós. Fazemos memória e anunciamos a morte dele todos os meses na ceia do Senhor. E nós vamos fazer isso até que ele venha, amém? Mas Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Você sabe o que significa ser justificado? Justificado significa dizer que o pecado, ele não tem mais o poder de condenar a vida do crente em Cristo Jesus. O pecado não tem poder mais sobre você.
O pecado não pode te levar para o inferno mais. O pecado não pode lançar a tua alma no lago de fogo por toda a eternidade, porque a obra de Cristo anulou os efeitos do pecado na sua igreja. A obra de Cristo é perfeita. De modo que se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos no nosso pecado. Porque quando Ele ressuscita, nós somos justificados. Mas, se essa vida aqui não é o final, Paulo não quer que nós fiquemos ignorantes a respeito disso. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Só avançar um pouquinho. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. A partir do verso 13, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, que vai acontecer num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, quando soar a última trombeta. Não foi isso que nós lemos? Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Já dormem aqui, meus irmãos, não é uma justificativa para a doutrina adventista, por exemplo, que diz que aqueles que morreram estão num sono da alma. A Bíblia não nos diz isso. Isso aqui é um eufemismo. Aqueles que dormem são os que estão mortos. Eu não quero que vocês sejam ignorantes daqueles que já partiram, daqueles que morreram, para que não vos entristeçais como os demais. Porque aqueles que creem que a vida termina com a morte, eles ficam com uma tristeza inconsolável. Você já tentou? Eu já tive a oportunidade de fazer o culto fúnebre de crentes que não murcha, que não passa, mesmo diante das adversidades. A esperança da seleção brasileira é que o Neymar se recupere. Está difícil. Mas o nosso craque, ele não se machuca. O nosso craque, ele não dá migué. O nosso craque, ele não finge que vai jogar. E quando entra em campo é para ganhar. Nós somos capitaneados por Jesus de Nazaré. É Ele quem vai nos conduzir. E é por causa dele que eu e você temos esperança. Esperança é a exclusividade da igreja. Porque alguns podem ter esperança no dinheiro, na conta bancária, no saldo da poupança, da caderneta de poupança que rende pouquinho. Alguns anos atrás, os irmãos aí mais experientes vão lembrar que houve no Brasil um presidente chamado Fernando Collor de Mello e um plano chamado Plano Verão, Plano Sudene. O que aconteceu com o dinheiro que estava na poupança dos brasileiros? Sumiu, foi roubado, saqueado, não é? E muitos tentaram tirar até a sua própria vida e tiraram. Eu sei de um caso de uma pessoa que vendeu um apartamento no aterro do Flamengo por uma quantia inimaginável, colocou o seu dinheiro todo na poupança. Poucos meses depois, o dinheiro sumiu. É duro, né? Mas sabe o que isso diz para nós? A tua esperança, a tua confiança não pode estar no dinheiro que você possui. A tua esperança, a tua confiança não pode residir na tua saúde, porque hoje nós temos saúde, eu não sei o que vai acontecer amanhã. A tua confiança não pode residir em homem algum, porque quantas vezes nós depositamos a nossa confiança em alguém, votamos naquela pessoa assume uma posição de governo no Brasil e nos decepciona. Não vou nem perguntar quem já foi decepcionado com um político aqui, eu acho que todo mundo já se decepcionou com alguém. Mas a tua confiança não pode estar em político nenhum, nem A nem B, nem de esquerda e nem de direita. A nossa confiança está em Cristo Jesus. É nele que nós confiamos, é para ele que nós olhamos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós estamos desanimados, nós olhamos para Cristo. E é ele quem nos renova, é ele quem nos fortalece, é ele quem nos coloca de pé novamente. Aleluia. No dia mais sombrio da tua vida, ele não te abandona.
O Salmo de número 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada. Na melhor tradução, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Sabe o que significa dizer? Quando nós somos pastoreados por Deus, pode faltar tudo. Se não faltar a presença de Deus, não nos falta nada. Ah, mas eu só tenho arroz com ovo para comer. Eu estou comendo e estou dando glória a Deus, porque o Senhor me deu arroz com ovo para comer. Eu estou andando de ônibus e estou dando glória a Deus, aleluia, porque eu tive dinheiro para pagar a passagem naquele dia. Eu estou com a roupa que eu comprei no brechó, glória a Deus, porque eu não estou sem roupa. E quando eu estou com tudo bem, com o carro do ano, com emprego, porque você não é proibido de prosperar. Eu creio num Deus que prospera. Quando está tudo bem, glória a Deus também, porque o Senhor abriu a porta para mim. Aleluia. E o Senhor me fez prosperar. Nós aprendemos com Paulo isso, eu sei. Vamos para a célula, né? Eu vejo maravilhosas fotos dessa célula que vocês fazem. Vamos aprender ao Senhor, vamos aprender sobre a palavra de Deus. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. E ao terceiro dia ele, para a nossa justificação. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, o que Deus vai fazer? Deus os tornará a trazer com Ele. Tem muita gente que acha que a gente vai morrer, a gente vai ficar no céu eternamente, de forma espiritual. Ah, vou ficar no céu eternamente. Mas a palavra de Deus nos diz, nesse mesmo texto a gente vai ler daqui a pouco, que no dia em que Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. E os seus espíritos vão se reencontrar com seus corpos. Aquele que morreu queimado vai ser devolvido pelo fogo. A terra vai devolver os seus mortos. A água vai devolver os seus mortos. E eles vão receber um corpo incorruptível. Um corpo. Jesus morreu, não morreu? Mas quando ele ressuscitou, ele estava no seu corpo. E ele continua. Tanto que quando Jesus encontrou Tomé, ele disse para Tomé assim: olha, toca aqui, nas marcas das minhas mãos e na marca do meu lado. Fantasma tem corpo? Fantasma tem cicatriz? Jesus recebeu um corpo glorificado. E nós receberemos um corpo à imagem e à semelhança dele. Lá, meu irmão, não vai ter doença para te restringir. Lá todos nós seremos jovens. Sabe aquela dorzinha na coluna? Né? Lá não vai ter. Sabe aquela enfermidade grave, crônica, que os médicos não têm como resolver, que você precisa fazer uso de remédios e de vez em quando vem as crises? Isso não vai existir. Porque o corpo que você vai receber lá vai ser um corpo sem a influência do pecado. Não é, Clique, mas você não disse lá no começo que nós somos justificados e que o pecado não tem poder sobre nós? É, ele não tem poder para te condenar, mas o pecado ainda está presente no nosso meio. É por isso que de vez em quando a gente peca, né? Infelizmente. É por isso que Pedro precisou escrever. Deixa eu abrir aqui para não ficar nas minhas palavras, que eu quero ler para você. Melhor, foi João. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então isso significa que é possível que o crente peque. Concorda comigo? Os pastores aí concordam? É possível. Contudo, o crente ele não vive em pecado. O crente não está confortável com o pecado. O crente não sabe mais chafurdar na lama do pecado, porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. E quando ele erra, o Espírito Santo aponta para ele na consciência dele: olha, você está em pecado e você precisa se consertar. Não é assim que acontece? Quando nós pecamos, nós ouvimos a voz do Espírito Santo no nosso coração. Isso significa que você é crente. Isso significa que Deus está corrigindo você. Isso significa que Ele não quer que você fique chafurdando no pecado, na lama do pecado. Você recebeu o novo, você participou do novo nascimento. Eu sempre gosto de usar uma analogia. Você tentou pegar um porquinho assim que vive? Onde que o porquinho vive? Na lama, né? Na sujeira. Se você tentar pegar um porquinho e tirar da lama,
dar um banhozinho nele, colocar um perfuminho nele, pentear o cabelinho dele, colocar um lacinho na cabeça dele, né? Colocar até um nomezinho dele, pegar hoje está na moda ser pai de pet, né? Tem gente que cria porquinho. Mas se você pegar aquele porquinho que você deu um banhozinho nele, colocou uma roupinha, colocou um perfuminho, colocou um lacinho, e você soltar, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai voltar para onde? Para o chiqueiro. Porque é a natureza dele. Jesus não deu só um banhozinho na gente assim de loja, não. Jesus fez com que você e eu nascêssemos de novo. Isso significa que você já não é mais quem você era. Você se tornou outra pessoa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aleluias. Então não viva chafurdando no pecado. Viva para a glória de Deus. Voltando ao texto de Tessalonicenses e sobre a ressurreição dos mortos, que vai acontecer num piscar de olhos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, os que dormem vão ressuscitar primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Olha que dia maravilhoso do verso 16 nos descreve. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Sabe o que é alarido? É uma voz de uma multidão. Você vai no Maracanã em dia de jogo de futebol, na hora do gol aquilo é um alarido. Um pelotão marchando para a guerra e cantando, falando, palavras de ordem, aquilo é um alarido. O Senhor Jesus descerá com voz de alarido. Jesus não vai voltar escondido não, irmãos. Quando Jesus voltar, todo mundo vai ouvir. Porque a palavra de Deus está dizendo, Ele descerá do céu como alarido e com voz de arcanjo. A voz de arcanjo, ela vai ser ouvida nos quatro cantos da terra. E com a trombeta de Deus. A trombeta é um instrumento musical que anuncia a chegada de uma autoridade. Quando Jesus voltar, Ele vai ser anunciado pelo tocar de 7 trombetas. Quando tocar a última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão. E a igreja? A igreja se subirá aos céus para encontrar com Ele nos ares. E todos nós, versículo 17, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E reinaremos com Ele para sempre. É maravilhoso poder falar isso, né? É maravilhoso poder ter uma esperança de que o nosso rei, eu já estou caminhando para o final, ele voltará. Mas não podemos ficar ignorantes a respeito disso. Esse evento ele vai acontecer de forma súbita, como já lemos aqui, um abrir e fechar de olhos. Quando esse dia ocorrerá? No dia em que tocar a última trombeta. O que é a trombeta, irmãos? É uma linguagem que o livro de Apocalipse utiliza, se referindo aos eventos que antecederão a volta de Jesus. Então, quando você lê os capítulos 8, 9, 12 de Apocalipse, ele fala lá sobre 7 trombetas, atuação de demônios, destruição da natureza, a terça parte das árvores será queimada, o mar se tornará em sangue, destruição da terça parte da vida marinha e dos navios que navegam. Está tudo lá. Leia Apocalipse 8, 9 e 12. A água potável vai se tornar insalubre. O sol e a lua e as estrelas não darão mais a sua luz como antes. Demônios, figurados ali como gafanhotos, atacarão a humanidade. Não a igreja, mas atacarão aqueles que não têm o selo de Deus. Eles vão atacar a humanidade com todo o poder destrutivo liderados por Satanás. Esses eventos são descritos como a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e culmina na 7ª trombeta. Quando a 7ª trombeta tocar, vai acontecer o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52.
Vamos reler, que é o tema dessa conferência. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante qual trombeta? Ante a última trombeta. São 7. Quando a 7ª tocar, porque a trombeta soará, o que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar. É o dia da volta do Senhor. É o grande e terrível dia do Senhor. E esse evento tem características marcantes. A primeira característica é que esse evento será visto no mundo todo. Como que você sabe disso, pastor? Porque João escreveu em Apocalipse 1:7. E eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que os transpassaram, porque eles vão ressuscitar para ser condenados. Até mesmo aqueles que mataram Jesus, eles verão o Filho do Homem descer nas nuvens. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É engraçado. O povo aqui não está comemorando. O povo aqui não está se alegrando. Sabe por quê? Porque as tribos da terra rejeitaram o Senhor Jesus. Hoje nós temos a oportunidade, meus irmãos. A palavra de Deus está sendo pregada. O Espírito Santo de Deus está operando em nosso meio. Eu não sei como você está, não sei como você veio para cá nessa noite. Mas eu quero dizer para você que se você entrou aqui querendo se reconciliar com Cristo, o dia e a hora é agora. Não deixe para amanhã, porque nesse dia aqui não haverá tempo. Isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos. E será visível em todo o mundo, todo o olho verá. A volta de Jesus será audível. Os sentidos vão perceber a volta de Jesus. Hoje nós percebemos Jesus espiritualmente. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Nesse dia aqui, os sentidos humanos poderão contemplar, ver e ouvir a glória do Filho do Homem. A glória dele será audível. A volta dele vai ser ouvida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? É barulho de gente falando. E com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. Quando essa trombeta tocar, não existe um ouvido na terra que não há de escutar. Ele vai ouvir. A vinda de Jesus, meus irmãos, será inevitável. Quando eu leio, por exemplo, coisas terríveis que já aconteceram no passado, como, por exemplo, as que estão descritas no capítulo 24 de Mateus, algumas coisas já aconteceram e outras coisas ainda vão acontecer. Jesus diz assim: olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada, o que é sitiada? Cercada, e vocês estiverem nos campos, não vá na cidade, fuja para os montes. Se você estiver no telhado, não desça para buscar alguma coisa, fuja. Orai para que essa fuga não seja no sábado. Ai das grávidas, não é nesse dia. Por quê? Porque estava chegando ali um ataque liderado pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano de Roma. E em 70 ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo. E quem não ouviu as palavras de Jesus morreu. Sobre esse evento que foi terrível, foi possível fugir. Alguns ouviram o que Jesus falou e fugiram para os montes. Alguns ouviram o que Jesus falou e não desceram do telhado, fugiram. Mas no dia do Senhor não haverá para onde fugir. O salmista nos escreve no Salmo 139, verso 7 em diante: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mar, fugir da volta de Jesus. Não tem onde se esconder. No capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Virá sem avisar. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Esse é o dia do juízo do Senhor. E os ímpios que tanto ridicularizaram a nossa fé, os ímpios que transpassaram Jesus, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, tiraram a sua roupa, porque não se engane pelas imagens que você vê, aquele paninho, as pessoas eram crucificadas sem roupas. A roupa de Jesus foi tirada dele e lançaram sorte sobre ela. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e debocharam dele. Está aí o rei dos judeus. O Filho de Deus foi pendurado na cruz do Calvário e derramou o seu sangue precioso para nos salvar. E os homens ridicularizaram e debocharam. E hoje debocham do corpo de Cristo. Ridicularizam a nossa fé. Dizem que nós somos alucinados porque cremos num Jesus que irá voltar. Meu querido, não se deixe enganar por essas alegações, pelos deboches. Mantenha sua mente firme em Cristo Jesus. A vinda dele será repentina, no abrir e fechar de olhos. E esse dia será um dia de alegria para a igreja e um dia de juízo para o mundo. A pergunta que eu fiz no começo: o que você sente quando nós falamos sobre a volta de Jesus? Isso fala muito sobre como nós estamos diante dele. Isso fala muito sobre a nossa vida espiritual, porque nós só podemos nos alegrar com esse dia quando nós estamos totalmente conectados com Cristo Jesus. Quando nós vivemos os seus pensamentos, quando nós pensamos como ele pensa, quando nós agimos como ele agiu, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós já não sabemos mais viver em pecado e afastados da presença dele, mas quando nós estamos conectados a ele. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 1 em diante: eu sou a videira verdadeira. Aquele que estiver ligado em mim, conectado a mim, o Pai a limpa, para que dê mais frutos. Mas aqueles que não dão frutos, o meu Pai vai cortar e vai lançar no fogo. Haverá um dia em que haverá uma grande separação nessa terra. Muitas coisas vão acontecer, meus queridos. Daqui para frente pode ser que você seja a testemunha dessas coisas que eu vou dizer. Nós já falamos aqui sobre a atuação demoníaca, a primeira trombeta, tão terrível que foi colocada por João como gafanhotos. São muitos. Destruição dos recursos naturais, das florestas, dos mares, dos rios, da água potável, que vai se tornar absinto. A água potável vai se tornar insalubre. Será que isso já não está acontecendo, meus irmãos? Será que a natureza já não está sendo destruída? Será que os homens já não estão cada vez mais distantes do Deus da palavra? Eu quero dizer para você que essas coisas ficarão piores. O que nós estamos vendo são o início das dores de parto. Quem é mulher aqui já ficou grávida? Quem já sentiu contração? A contração, ela vem, as primeiras são, me corrijam se eu estiver errado. Eu nunca senti, obviamente, né? As primeiras contrações, elas são mais leves e elas têm um espaço maior entre uma e outra. Estou certo? É assim? É assim, mamãe? É? Então tá bom. Conforme vai chegando a hora do parto, do nascimento da criança, as contrações elas vão ficando mais intensas e com um espaço menor entre elas. Assim serão os eventos que antecederão a volta de Jesus. Nós lemos aqui: haverá guerras e rumores de guerra. Alguém vai dizer: mas já tem guerra. As árvores vão ser queimadas, mas já estão queimando. A água está sendo contaminada, mas já está contaminada. Isso vai piorar, irmãos. Tudo isso, terremotos. Essa semana nós tivemos um terremoto aqui pertinho do Brasil, na Venezuela. Isso vai acontecer com cada vez mais frequência. Pandemias, epidemias. Contudo, não perca a sua esperança. A sua esperança está em Cristo Jesus. Não fique desesperado, porque o leão de Judá é quem guerreia por você. É Ele quem cuida de você. E Ele vai conduzir você até esse dia aqui, ou
até o dia da sua morte. E se você morrer em Cristo Jesus, você vai ressuscitar nesse dia. E nós estaremos com Ele para sempre. Então, o dia da volta de Jesus é para nós o dia mais importante da história da humanidade, da história do universo. O dia em que o Senhor virá para remir o seu povo, a sua igreja, e consolidar o reino de Deus por toda a eternidade. Mas para aqueles que não estão em Cristo Jesus, será um dia de choro e ranger de dentes. Um dia onde eles vão experimentar pela eternidade tudo aquilo que desejaram. A ausência da presença de Deus. Não queira fazer parte desse grupo. Esteja conectado a Jesus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o dia do concerto é hoje. Você pode dizer, mas eu estou em comunhão com a igreja, eu sei esse mês. Mas eu não sei, eu quero dizer aqui, não é daquilo que está por fora, não, é que está dentro do teu coração. Que pode ser que você seja membro de uma igreja, pode ser que você esteja em comunhão com a igreja, pode ser que você participe de um grupo, pode ser que externamente tudo esteja bem com você. Eu quero que você reflita sobre o que está passando no teu coração e na tua mente. Porque não se engane, tem muita gente nos bancos das igrejas que já está desconectado de Jesus faz tempo. E se você percebeu isso nessa noite, que você já não ora mais com a mesma intensidade que você orava, que você lê a Bíblia, mas parece que é um livro como outro qualquer. Se você até ora, mas parece que a oração não passa do teto, eu quero dizer para você que hoje esse Jesus que retornará em glória, Ele está te chamando. Eu não sei para quem é essa palavra nessa noite, mas é tempo de se reconciliar com o Senhor. É tempo de voltar ao primeiro amor, como foi dito à igreja de Éfeso, ou como foi dito também a outra igreja. É um texto que às vezes a gente usa para evangelizar, né? Sabe aquele texto? Eis que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. A gente diz isso para os não crentes, né? Não vem, porque Jesus está à porta, Ele está batendo, Ele quer entrar, Ele quer cear contigo. Esse texto não foi dito para não crente. Esse texto foi dito para a igreja. Sabe o que estava acontecendo? Existia uma igreja muito forte, poderosa, grande, bonita. Mas Jesus não estava dentro dela. Jesus está do lado de fora dizendo, eu estou batendo na porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Então não importa quanto tempo você já tomou a sua decisão por Cristo, eu me refiro ao estado como você está hoje. Se você percebeu que Jesus está do lado de fora da porta e está batendo, abra a porta do teu coração. E Ele vai entrar e vai cear contigo. E você será um com Ele. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Você pode ficar de pé? O grupo de louvor me ajuda aqui, por favor. Vou pedir permissão ao dirigente. Não vou me estender muito. Mas se você saiu da sua casa hoje dizendo, eu quero me reconciliar com Cristo Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero abraçar a fé novamente. Eu quero estar com Cristo todos os dias e saber que Cristo é o meu melhor amigo, Ele está comigo na minha casa. Eu quero me alegrar de novo com a alegria da salvação. Eu quero me alegrar de novo com a alegria da salvação. Se você quer isso nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, se você deseja de novo fazer com que a chama arda novamente no teu coração, você está sentindo, eu estou frio, eu estou fraco. O Senhor Jesus, Ele tem poder para te restaurar. Não endureça o seu coração diante da voz do Espírito de Deus. Se você ouviu a palavra de Deus nessa noite, não endureça o seu coração. Eu vou estar orando. Se você quiser durante a oração vir aqui à frente, não fique com vergonha. Venha, porque o Senhor, Ele quer te resgatar, quer te salvar, quer te transformar. Senhor, nós queremos nessa noite te agradecer
por todo o livramento que o Senhor nos deu até aqui. Te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo, e a sua bondade e a sua misericórdia, elas se renovam a cada manhã, e é por isso que nós estamos respirando, porque as suas misericórdias se renovaram. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome e nos alegramos na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, nos preparando para encontrar contigo. Que nós não percamos de vista aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, queremos viver para a tua glória, queremos viver, ó Pai amado, para agradar o teu coração, que o teu Santo Espírito possa nos mover, ó Pai, para andar em santidade, para andar, ó Pai, conforme a tua vontade. Retira do meio da tua igreja o pecado escondido, pecado não arrependido, Deus, em nome de Jesus, para que nós sejamos uma igreja santa, que seja apresentada ataviada diante do Pai, naquele dia. Oh Senhor, nós queremos estar contigo por toda a eternidade. Purifica-nos assim como o fogo purifica o ouro, Senhor. Purifica-nos e retira de nós aquilo que não te agrada. Retira de nós aquilo, ó Pai amado, que não glorifica o teu nome. Retira de nós toda a incredulidade, retira de nós toda a timidez, retira de nós todo o ânimo dobre, ó Senhor, e faça de nós uma igreja triunfante na tua presença, uma igreja corajosa, uma igreja que anuncia a tua glória, que anuncia a tua salvação, que anuncia o teu evangelho, que anuncia a tua morte até que o Senhor venha. Senhor, usa os teus servos que aqui estão para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, usa cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada homem, cada mulher, para o louvor da tua glória e para o avanço do teu reino na cidade de Volta Redonda. Em nome de Jesus. Oh Senhor, usa os teus filhos, ó Pai amado. Encha cada vez mais os teus filhos com o teu espírito. Que as palavras que saiam das bocas, ó Pai, de cada um dos teus filhos. Senhor, que aquilo que nós falamos seja soprado pelo teu Santo Espírito. Que nós possamos encher o nosso coração, ó Pai, com a tua palavra. Porque a tua palavra nos diz assim, que o homem sábio, ele tira do teu bom tesouro para abençoar. E muitas vezes nós estamos enchendo o nosso coração com pornografia. Estamos enchendo o nosso coração com mentiras. Estamos enchendo o nosso coração com pecado. Estamos enchendo o nosso coração com adultério, com imoralidade, com carnalidade. Deus, em nome de Jesus, santifica o teu povo, santifica a tua igreja. Levanta não somente aqui em Volta Redonda, mas em toda essa região, em todo o estado do Rio de Janeiro, em todo o Sudeste, Jesus, uma geração que te adora, uma geração que esteja disposta a renunciar à carne, a renunciar à própria vontade, a tomar a sua cruz e a te seguir, Jesus. Queremos seguir a ti, porque não existe outro lugar onde nós poderíamos estar, além da tua presença, Deus. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós pertencemos a ti. Toma-nos em tuas poderosas mãos, Senhor. Toma cada filho, cada filha tua nessa noite, e levanta uma geração corajosa. Levanta uma geração que teme a ti, porque o temor a ti, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Levanta aqui jovens que temem a tua presença, que temem, que não queiram viver de qualquer maneira, que não queiram ter uma vida dupla, uma vida dentro da igreja, uma vida lá fora. Desperta a tua igreja, Senhor, porque muitos estão dormindo espiritualmente, mas que a voz do teu Santo Espírito possa fazer arder o nosso coração nessa noite. Senhor, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor separou para nós, para que nós possamos fazer e cumprir o ministério que o Senhor nos confiou, que é levar a tua palavra, anunciar o teu nome até que o Senhor venha. E quando o Senhor voltar, que o Senhor nos encontre adorando, aleluia, que o Senhor nos encontre evangelizando, que o Senhor nos encontre falando do teu amor, da tua glória, falando. Obrigado por nos assistir.
Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.